E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Pessoal, enfim, chegamos no último benefício previdenciário, para a gente liquidar essa parte de benefício e entrar na parte final aí desse curso de Direito Previdenciário, tá? Já avisando aí para concursos de INSS, TRF e TRT, tá bom? Então hoje a gente vai falar da pensão por morte. Então eu coloquei aqui parte 1, tá? Nós vamos quebrar esse assunto em 4 vídeos. Tá, ok? Então vão ser 4 vídeos tratando aí especificamente da pensão por morte, tá? Esse primeiro vídeo vai ser mais uma revisão daquela parte de dependente. Então a gente vai ver algumas informações que a gente já viu lá quando estudou o assunto dependente. Lembra? Se não lembra, vai lá e dá uma verificada, tá? E aí depois a gente entra nas regras de pensão por morte propriamente dita, tá bom? Então, hoje mais uma revisãozinha, uma ambientação para quem esqueceu ainda ou tem alguma dúvida. Vou trazer também mais uma informaçãozinha nova que não foi falada lá. E aí a gente senta a poeira para começar a falar das regrinhas de pensão por morte. Então, vamos lá. Então a gente já viu que os dependentes lá atrás, lembra, eles são divididos em classes. Primeira classe, segunda classe e terceira classe. Quem está em cada classe, pessoal? Então vamos lá, vamos recapitular. Na primeira classe a gente tem o que no inciso 1? O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. E a gente ainda pode acrescentar aqui, embora não apareça, a união homoafetiva como entidade familiar. Então, o STF reconhece a união homoafetiva como entidade familiar. Ela vai entrar aqui na primeira classe e vai ter os mesmos direitos pertinentes desse pessoal que está aqui na primeira classe. Temos na segunda classe quem? Os pais. Na terceira classe, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Até aqui, nada de diferente do que a gente já viu lá atrás quando a gente estudou dependente. Se não lembra, vai lá e revisa, tá? Melhor ir lá e revisar, tá? E aí eu passei para vocês o seguinte, vocês lembram? Eu falei assim, ó, tem 3 regras que eu chamo de regras básicas da dependência. Se você assimilar bem essas 3 regras, você vai resolver quase todas as questões envolvendo esse assunto, o assunto dependente. Vamos dar uma recapitulada nessas regras? Vamos lá, ó. Regra 1. A dependência na primeira classe é presumida, nas demais deve ser comprovada. Então a gente já viu aqui, ó. Quem está na primeira classe presume-se dependente. Não é necessário fazer nenhum tipo de comprovação. Quem está na segunda classe e na terceira classe tem que provar a dependência. Ou seja, tem que provar que dependia economicamente do segurado. Tá? Primeira classe não preciso provar nada, segunda e terceira tenho que fazer prova da dependência econômica. Vamos lá. Regra 2. Dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. Lembra? Como assim? Se eu tenho aqui o cônjuge e o filho, eles vão ter os direitos iguais. Se eu tenho pai e mãe, vão ter os mesmos direitos, nas mesmas regras, nas mesmas condições. Se eu tenho mais de um irmão, estão na mesma classe, tudo normal. Vão concorrer em igualdade de condições. Vão ter os mesmos direitos, os mesmos deveres. Tá? Tranquilo? Regra 1, regra 2 e vamos para a última. Regra 3. Os mais próximos excluem os mais remotos. E aí? Olha aí. Então a gente tem um grau de importância, lembra? Eu frisei bastante isso com vocês. Eu falei, a gente trabalha no direito previdenciário com um grau de importância. A primeira classe ela é considerada mais próxima. Tá? Então, se eu tenho um dependente na primeira classe, ele vai receber o benefício e as outras 2 classes vão ser excluídas. Ok? Se eu não tenho ninguém na primeira classe, aí a segunda classe vai receber. Então, para a segunda classe receber alguma coisa, não pode ter ninguém na primeira. E para a terceira classe, para chegar aqui na terceira classe, aí não pode ter ninguém nem na primeira e nem na segunda. Tá? Porque há uma exclusão. Há, vamos dizer assim, um grau de importância, tá? Esses aqui é mais importante que esse, e esse daqui é mais importante que na terceira classe. Quer você concorde ou não, que o cônjuge é mais importante que os pais. Quer você concorde ou não, o sistema funciona dessa maneira, né? Eu sempre brinco com o pessoal que o sistema ele é piramidal, tá? Então essas 3 regrinhas são muito importantes quando a gente fala de
dependentes. Eu não posso esquecer delas, tá? Então, vamos recapitular. Ó. A dependência na primeira classe é presumida e nas demais deve ser comprovada. Os dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições e os mais próximos excluem os mais remotos. O grau de importância. Primeira classe mais importante que segunda e terceira, segunda classe mais importante que a terceira. Tá? E a gente ainda viu que na primeira classe, embora a gente já tenha aqui que ela é presumida, a gente vai inserir mais algumas pessoas, né? Mais algumas situações ali vão entrar na primeira classe. Só que esse pessoal que vai entrar vai ter que provar a dependência econômica. Então, recapitulando, quem vai ter que entrar lá na primeira classe e provar a dependência econômica? O menor tutelado, o enteado e o menor sob guarda judicial. Embora esses três elementos estejam na primeira classe, eles vão ter o quê? Que comprovar dependência econômica. Então, eles vão ter um tratamento um pouquinho diferente dos demais elementos que estão na primeira classe. Vocês lembram, né? Vocês lembram, né? Ó, se não lembra, é hora de anotar agora. Eu, se não lembro, acho que deveria voltar lá e assistir de novo os vídeos independentes, tá? Então tá bem estruturado ali, vale a pena fazer uma revisão de novo, porque essa aqui é a base, é a coluna que a gente vai vir logo depois falando só de pensão, e a pensão é para esse pessoal que está aqui, tá? A pensão é para os dependentes, é quem está aqui. Por isso que esse assunto é importante e por isso que eu optei por fazer essa aula introdutória aqui antes da gente entrar nas regras propriamente ditas de pensão. Então, vamos lá. E a idade de 21 anos, lembra? Eu falei, ó, maior idade civil, 18. Maior idade previdenciária, 21. Ah, e se está estudando e não está estudando? Você lembra? Vai passar do 21 ou não vai passar? Ó. Súmula 37 da TNU. A pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga pela pendência do curso universitário. Então, a barreira dos 21 ela é intransponível. Então, não é porque está fazendo faculdade que vai ter direito até os 24, tá? Cuidado que você vai falar assim, mas na pensão alimentícia é assim. A pensão alimentícia é outra regra, tá? A pensão alimentícia lá do direito civil é outra regra, que é a pensão previdenciária, ela vai ter o seu regramento próprio, tá? Então ela não vai seguir lá a regra da pensão alimentícia. Então pra gente, a gente tem essa barreira aqui, que é o quê? Chegou no 21 anos, acabou. Não vai passar dos 21 anos em nenhuma hipótese? Vai sim, ó. Quando é que vai passar dos 21 anos? Ó? Tá aqui as hipóteses. Ó. Quando for inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então, nessa hipótese aqui, aí vai passar para os 21 anos. E vai receber até quando? Enquanto mantida a invalidez. Enquanto tiver na condição de inválido, vai ficar recebendo. Agora, se for chamado para perícia pelo INSS e o perito auferir lá que você não está mais inválido, aí, meu amigo, se você tiver mais que 21 anos, vai cortar o seu benefício, tá? O benefício acaba. Mas enquanto mantida a condição de invalidez, aí pode passar 22, 25, 30, 35 anos, vai ficar recebendo o benefício, tá? E uma última informação dessa nossa revisão, que a gente não viu lá atrás, é o contrato de namoro, pessoal. Então, aí uma criação, vamos dizer assim, que mais recente. Aí você vai falar assim, ué, contrato de namoro? Nunca ouvi falar disso. Vamos dar uma lidinha? Olha só do que se trata. É um documento legal que formaliza o relacionamento amoroso, declarando expressamente que o casal não tem intenção atual de constituir família. O objetivo principal é proteger o patrimônio individual e evitar que o relacionamento seja classificado judicialmente como união estável. O mais importante para a gente, não gera direito a benefício previdenciário. Então, o contrato de namoro não vai colocar a pessoa no rol de dependente, tá? O contrato de namoro, pessoal, ele é criado apenas para fins de descaracterizar uma possível união estável judicial para preservar o patrimônio dos envolvidos. Então, essa é a ideia, preservação do patrimônio e descaracterização de uma possível união estável, que faria com que a pessoa perderia parte desse patrimônio, tá? Mas o que é importante aqui para a gente é que não vai gerar direito a benefício previdenciário. Com isso, a gente pode dizer que a gente tem 3 institutos, pessoal. Então, a gente tem a certidão de casamento, a certidão de união estável, não é isso? E agora o contrato de namoro. Certidão de casamento vai gerar direito a benefício previdenciário? Sim. Coloca você no rol de dependente. Tá? Certidão de união estável vai gerar direito a benefício previdenciário?
Sim, inclusive na condição de união homoafetiva, como eu acabei de falar. Então coloca, vai gerar direito ao benefício, você entra no rol de dependente. Contrato de namoro vai te dar direito a benefício previdenciário? Você vai ter direito a benefício? Tá? Você vai entrar no rol de dependentes? Ó? Não, não gera direito a benefício previdenciário. Então, com essa introdução, a gente finca a base no assunto pensão por morte. A partir do próximo vídeo, pessoal, a gente começa a tratar do assunto propriamente dito, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se não lembra do assunto dependente, vai lá e assista, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, porque isso é muito importante para mim, tá? Até o próximo vídeo.